Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar de 4 procedimentos que vão fazer o seu rosto rejuvenescer. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, galerinha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar 4 procedimentos que faz a tua pele rejuvenescer de uma maneira assertiva. Mas antes, pessoal, é importante para que mais pessoas possam colher esse vídeo, outras informações que eu deixei no canal, deixe o seu like. Se você é novo ou nova no canal, bem-vindo à família da pele. Não se esqueça de se inscrever, porque assim que o vídeo estiver no ar, ele vai aparecer para você. E aí, se for um interesse teu, você pode assistir, ou de alguém que você conhece, você pode enviar. Bora pro vídeo? Pessoal, vou falar de 4 procedimentos que são coringas na parte de tratamento de rejuvenescimento de uma maneira assertiva. O primeiro dele, a gente vai falar do Botox. O Botox, ele tem mais um caráter preventivo. Isso quer dizer que ele vai fazer um relaxamento da tua musculatura para que sua pele não marque. Nem por isso ele deixa de ser um procedimento para rejuvenescimento. Para curiosidade de vocês, o Botox é o procedimento mais feito pelo mundo inteiro. Porque ele vai trabalhar evitando que as linhas dos olhos marquem, evitando que a ruga do bravo ou do 11 marque, que da testa marque, consegue também trabalhar sorriso gengival, consegue melhorar o contorno da face, consegue melhorar a estrutura do pescoço. Então o Botox ele tem vários maneiras de utilizar. Pode melhorar a questão de diminuir a asa do nariz, deixar ela mais estreitinha, dar uma leve empinadinha no nariz. Então, quando usado de forma assertiva, ou seja, com caráter preventivo e tratamento de envelhecimento, ele traz grandes resultados. Então, é um procedimento que faz parte do meu cuidado e que eu prescrevo para os meus pacientes. Um segundo tratamento que faz muita diferença no cuidado com a pele é fazer preenchimento com ácido hialurônico. Apesar de ele estar sendo bastante criticado no momento, porque muitos profissionais começaram a fazer chamado harmonização facial, que aplicava demais ácido hialurônico, tipo 10 seringas, 20 seringas, 50 seringas, 60 seringas. Lógico que acredito que não deve ter feito tudo na mesma sessão. Alguns profissionais optam por sim. E o que acontece? Houve o efeito que a gente chama de pillow top. O pillow top é aquele efeito cheio. E quando você utiliza demais, você pode gerar uma predisposição a um efeito do ácido hialurônico chamado ETIP, que é um inchaço tardio transitório. Então ele foi muito demonizado. Mas o que acontece? Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que procedimentos feitos de maneira correta, com indicação correta e não atender à necessidade da moda, você jamais vai errar. Então, o ácido hialurônico é um procedimento fundamental se você quer manter a jovialidade. E eu sempre falo para os meus pacientes e para vocês, meus seguidores, que tratar o envelhecimento é nós envelhecermos bem e não necessariamente não aceitarmos a idade. Como que o ácido hialurônico ele vai me ajudar na parte do rejuvenescimento? Pessoal, o ácido hialurônico, por exemplo, eu tenho uma predisposição a olhos fundos, eu tenho origem libanesa. Com isso, eu tenho essa tendência de bolsa e a perda de sustentação. Isso já faz parte da minha anatomia. Decorrente a hipotireoidismo, etc. e tal, isso foi ficando mais evidente. Então, o ácido hialurônico, ele vai trabalhar a questão de
estrutura. Isso quer dizer que se eu tenho a fossa ocular, ou seja, o buraquinho dos olhos maior, o que acontece? Meu olho vai ficar mais fundo, sem sustentação, então ele vai ficar com bolsinha, vai ficar com aquela calha lacrimal mais marcada. Então, o ácido hialurônico ele tem grande eficácia quando feito de forma correta. Ele vai melhorar essa estrutura, simulando como se fosse, não tem o osso, eu vou colocar o ácido hialurônico para ele dar uma estrutura. E lembrando que o ácido hialurônico, fora essa questão de estruturação, ele tem um caráter de hidratação. Então ele vai fazer vários benefícios para a pele. Não é só, fiz lá, tratei olheira. Não, ele vai melhorar a elasticidade, a hidratação, a qualidade da pele. Isso também faz frear o nosso envelhecimento. Outra coisa que ele tem grande eficácia para quando a gente fala de estruturação, quando a gente está envelhecendo, ou até mesmo você que tem por exemplo, eu tenho um rosto magro, eu tenho indicação de fazer um pouco de estruturação nessa maçã para ela ficar mais um rosto mais harmônico, mais estruturado que a gente fala. Por quê? Essa parte minha óssea, ela é discreta. E com a questão da idade, a gente vai perdendo osso também. Então, o ácido hialurônico ele vai ter um caráter de estruturação, devolvendo a minha maçã ou região malar no lugar mais adequado, evitando que eu tenha o chamado as quedas faciais que faz o nosso rosto perder o resultado e ficar com aquele efeito de bulldog. Então, o ácido hialurônico ele é fantástico, ele não saiu de moda, ele não é vilão. Ele, na verdade, é um excelente alternativa estética para gente melhorar a qualidade da pele e mantermos nosso rejuvenescimento. Outra coisa que ele faz com grande eficácia, sabe aquela gordurinha aqui, aquela bochecha de bulldog que eu falei que a maçã a gente tem que estruturar? Outra coisa que a gente pode fazer para auxiliar isso é trabalhar nesta região que a gente chama de pré-jaw, que com o envelhecimento a gente vai perdendo ossatura e gordura, então a gente perde essa estruturação e essa região de mandíbula. Então ele vai fazer esse alinhamento. O pessoal fala, mas Munir, você fez? Não, eu não fiz. Como eu estava percebendo que eu estava querendo perder esse efeito, eu optei fazer com fios de PDO para melhorar esse alinhamento. Mas aqui a gente está falando de ácido hialurônico nesse nicho. Outra coisa que o ácido hialurônico ele é muito legal, como ele é um efeito plástico, a gente, por exemplo, se você tem uma boca pequena, você pode melhorar o desenho do teu lábio, aumentar o volume. Que eu sempre falo, pessoal, quando a gente faz com parcimônia, ou seja, com cautela, você vai ter resultados efetivos, duradouros e de uma maneira que dificilmente vai te desagradar para amanhã você tirar, porque o ácido hialurônico, se você não gostar, a gente pode tirar. Mas eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus seguidores, pessoal, põe um pouco, não está satisfeito? Converse com o seu profissional. Se você tem tecido para aumentar o volume, porque nem todo mundo tem, pessoal. Não adianta a gente querer colocar mais só porque outra pessoa tem e você querer ficar com o lábio igual. Nem sempre isso é possível. Se você forçar isso pode trazer consequências para estética e até mesmo para a questão de saúde. Então, eu sempre falo, faça com parcimônia, com cuidado. Você vai fazer, faz um pouquinho, depois conversa com o seu profissional. Você quer um pouco mais, coloca um pouco mais e aí ele está tudo bem. Outro procedimento que eu falo que é fundamental se você quer envelhecer bem é fazer procedimentos que induzam colágeno. Isso pode ser feito, pessoal, de que maneira? Você pode fazer com tecnologias e com procedimentos minimamente
invasivos ou conhecido como procedimentos injetáveis. As tecnologias que eu mais gosto na atualidade, eu gosto muito da radiofrequência microagulhada, porque ela traz uma qualidade de pele, uma reestruturação dérmica bem interessante. Outra coisa que eu falo que invisto bastante na eficácia também do laser Lavian, que o laser Lavian, pessoal, ele veio com uma proposta não de substituir o skincare, porque a gente fala o efeito BB Glow, o efeito skincare de 30 dias de creme, mas pessoal, ele vai muito mais além disso. Você consegue melhorar textura de poros, melhorar coloração, lembrando que o melasma ele tem um caráter específico, tá? Então deve ser abordado, e eu já falei isso em vídeos anteriores, de forma para que o laser Lavian tenha a sua eficácia. Ele melhora muito a qualidade daquele colo, aquele pescoço mais escurecido, envelhecido, ele tem uma resposta muito legal. Você também melhora, então ele vai melhorar linhas, prevenir flacidez, melhorar a textura. Ele vai trazer um efeito de pele tratada, uma pele bonita. Então, imagina, se você tem área dos olhos, código de barras mais marcado, fez, por exemplo, uma radiofrequência microagulhada, não tem essas características, tem uma pele mais cansada, aqui mais marcada, o Lavian ele vai te atender muito bem. Pode ser associado às duas tecnologias, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu gosto bastante são os bioestimuladores de colágeno. Porque os bioestimuladores de colágeno, eu brinco, que são como se fosse um líquidozinho que é espalhado pela pele e com o tempo ele vai fazendo o teu corpo a produzir colágeno. E a grande diferença do bioestimulador dos preenchedores, os preenchedores têm ação de volumização, hidratação e estruturação. Já o bioestimulador, ele vai produzir o colágeno que é seu. Então, se você tem medo de ficar com o rosto muito largo, com ácido hialurônico não tem esse risco, pessoal, a não ser se o profissional ter hábitos de colocar bastante para dar mais volume e suprir a flacidez, aí ele fica demais. Por isso que eu falo, ele está usando um procedimento para evitar fazer o outro. Que isso, na minha opinião profissional, eu não indico. Eu falo, cada tratamento tem a sua indicação clínica. Então, o bioestimulador ele tem uma ação incrível para devolver os anos perdidos de colágeno. Por isso que ele é chamado a poupança de colágeno. Ele é fantástico. E ele pode ser feito rosto, pescoço, com total segurança, qualidade, tem uma grande durabilidade. E outro procedimento que eu acho que é bem interessante, pessoal, são os Skin Busters. O Skin Buster, pessoal, eu gosto dele porque ele vai melhorar a hidratação da minha pele sem trazer a estruturação ou volume. Então ele vai melhorar aquelas linhazinhas, ele vai deixar minha pele com mais viço, ele vai evitar, se eu estiver começando código de barra, a frear isso e prevenir. Ele pode melhorar o meu bigode chinês por uma questão de melhorar a hidratação e melhorar essa biodinâmica, evitando que eu tenha que fazer preenchimento. Geralmente uma seringa com ácido hialurônico, que o Skin Buster ele é da Galderma, tá? O único o Skin Buster é da Galderma. Ele tem 100 doses numa seringa. Então, ele faz tranquilamente, se você não está muito envelhecida, face e pescoço. Se a tua pele está mais ressecada, pode fazer 100 aplicações na face. E ele também é interessante, pessoal, para usar principalmente em colo e mãos. Ele traz um viço para a pele muito grande e tem grande durabilidade. Pessoal, eu vou falar de mais um tratamento que eu gosto muito, que são os fios de PDO. Os fios de PDO,
Ele tem bastante controvérsia, mas assim, ele é um tratamento bastante eficaz, principalmente para melhora de código de barra, a ruga do bravo, a flacidez e o craquelado dos olhos. Ele tem um efeito fantástico. As rugas do Wi-Fi, seja as rugas do Wi-Fi entre a sobrancelha ou aqui, ele faz uma resposta muito bacana. Eu sempre falo aos meus pacientes, quando tem muita flacidez, pode-se fazer o bioestimulador e os fios de PDO, que também é um bioestimulador, só que com uma ação diferente. Outra coisa que o fio de PDO ele tem, que é bastante interessante, existem os fios de garras, que são os fios espiculados, que eu gosto menos, e os fios moldados, que são os fios sculpt ou os fios molding, que ele tem 3 vezes mais poder de ancoragem, durabilidade e fixação na pele. Por isso que ela é a minha escolha de trabalho. Ele vai fazer o efeito lift? Eu não gosto desta palavra de efeito lift, pessoal. Mas ele faz um efeito de reposicionamento. Como assim? Ah, minha boquinha está mais caída. Então, se eu estruturei, minha pele está firme, eu venho com fio, eu reposiciono. Então, eu consigo fazer esse reposicionamento e estimular colágeno ao mesmo tempo. Então, esses são os tratamentos que eu mais gosto. Uma coisa que eu vou falar sobre o Botox, que eu falei no início, é um dos tratamentos mais feitos pelo mundo inteiro e, por isso, muitas vezes, ele é aplicado de uma forma, às vezes, nem tão inteligente. Em que sentido? Vamos pensar que você é uma mulher de 56 anos, não usava hidratante, foi tabagista na sua idade adulta e depois parou. E aos 50, entrou na menopausa, aos 56 anos você fala, eu vou fazer Botox, aí eu estico minha pele toda e resolvo o problema. Muitas vezes, pessoal, além de ter uma durabilidade menor, porque a pele está flácida, a musculatura está mais forte, o que vai acontecer? Ele não vai trazer um resultado bacana. Em lugares, quando você trava um lugar, ele vai fazer rugas em outro. Eu não acho que é uma resposta interessante. Então, eu sempre falo, se você nunca tratou tua pele, quer começar, primeira coisa, inicia, vá com um profissional para que ele te oriente, para que você gaste dinheiro de uma maneira inteligente, uma maneira certa, e não vai comprando um monte de produto que blogueiro, que viu no site, que viu amiga que foi indicado pelo dermatologista, você vai usando, muitas vezes não é o seu, e você gasta dinheiro. Então, procura um profissional, faça o skincare, pode se iniciar com peelings para melhorar a questão de textura, ou entrar com Lavian, que ele vai trazer uma resposta mais rápida. E depois do Lavian ou do peeling, converse com o seu profissional se o Botox ele caberia para a sua pele e para responder à tua expectativa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pessoal, não se esqueça de deixar o like se você não deixou no início. Um bom final de semana e até semana que vem. Até mais.